Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Sala dos Professores. Esse espaço que vem se configurando como discussão, reflexão em torno de questões da educação básica para toda a comunidade escolar. E que a gente vem tão carinhosamente, né, Bel, tão cuidadosamente preparando cada encontro para vocês, porque as devolutivas que vocês nos dão são valiosas e a gente sente que, de fato, estamos numa sala dos professores. Verdade, né? Muito bom, né? É isso E aí. trazendo sempre temas, né, que nos levam a uma reflexão muito séria, que vai ao encontro daquilo que o professor está esperando ouvir, né, num tempinho, nem uma hora assim para reflexão, né? Exatamente. Eu acho que isso faz a diferença. Tem muitos professores que comentam comigo que escutam o podcast na hora que estão lavando uma louça, que estão no carro, e isso deixa a gente muito feliz de entender que vocês encontram aí um espacinho nessa rotina tão atribulada que nós vivemos no século XXI. Pois bem, o tema de hoje, ele traz uma questão social que historicamente afeta nossas vidas de forma direta ou indireta, que é a questão da violência contra as mulheres. Nos últimos meses, nós fomos bombardeados com noticiários dramáticos a respeito do tema e sabemos que são casos subnotificados, que nem tudo chega ao nosso conhecimento. O fato é que não podemos naturalizar essa violência, o feminicídio, não podemos contribuir para a difusão da misoginia e não deixarmos também que se perpetue o que vem sendo denominado como machismo estrutural. E muito também se tem dito a respeito do papel da sociedade em como educar os nossos meninos para que respeitem as nossas meninas, enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e não como posse de seus companheiros. Um dado bem interessante que nós quisemos trazer aqui para vocês é da Fundação Carlos Chagas. Eles têm um número, um retrato da educação básica brasileira, de que 80% do corpo docente é composto por mulheres. Ou seja, o pilar da educação é maciçamente conduzido por mulheres. Portanto, nós podemos contribuir muito com essa questão por meio do nosso fazer pedagógico, pois, afinal de contas, o currículo passa pelas nossas mãos. Nós estamos na ponta. E a questão é, como contribuir? Porque vontade não nos falta. O que a gente precisa é de aporte teórico, de reflexão, para que a questão do respeito à mulher não se restrinja à comemoração no dia 8 de março, mas que faça parte de um currículo vivo, de um currículo articulado, interdisciplinar e durante todo o ano letivo. Para isso, então, nós trouxemos aqui hoje uma convidada muito especial que vai colaborar com a gente nessa reflexão e nessa transposição didática. Não é isso, Bel? É isso mesmo. Olá, ouvintes, muito bom estar com vocês novamente, né? E só complementando, né, a sua fala, nós trouxemos esse assunto, a violência contra a mulher e todos os seus desdobramentos, por ser tão importante, para não falarmos somente de números, de notícias que passam, né? É muito mais que isso, né? Exato. Estamos falando de vidas interrompidas, né? De violências, de histórias marcadas com violências e principalmente de infâncias profundamente marcadas. Exatamente. Então, diante de tudo isso, nos leva a mais do que uma informação na nossa conversa de hoje com a nossa convidada, mas um lugar de escuta, de sensibilidade e principalmente de responsabilidade, porque é um tema que nos atinge profundamente, né? Então exige de nós esse olhar.
E nesse lugar de reflexão e cuidado que nós temos, né, minha querida? Isso aí. Né? De uma parceira, né? Mulheres que nós lutamos Juntas. juntas sempre, né? E trazemos mulheres lutadoras, É né? a sororidade. A sonoridade. Que a gente tem, assim, o prazer, né, de estar com a gente hoje, de trazer para conversar, para fazer essa reflexão com a gente, com muito cuidado. Uma convidada muito especial, Giselda. Ó, eu sempre trocando as letras. Abel, gente. Sou eu, né? Lopes de Aquino de Nelly, que gosta de ser chamada de Giza Aquino. Muito, muito bom recebê-la aqui. A gente está muito contente. Seja muito bem-vinda. A Giza, gente, ela é psicóloga, tenho que ler porque o currículo é imenso. É verdade. Psicanalista, especialista em saúde mental, saúde pública, mestre em ciências da saúde pelo Alberto Einstein, doutorando em psicologia clínica pela PUC São Paulo, certo? Supervisora clínica e professora universitária. Orientadora psicológica do curso de medicina, com vasta experiência em psicologia e psicodiagnóstico. Autoras de livros, inclusive eu vi no teu site, fiquei bem interessante. Quero comprar Saúde Mental Fora da Caixa. Ah, ótimo. Dei uma de presente. Dei uma olhada lá, eu fiquei bem curiosa. Eu acho que a saúde mental, né, a gente ter todo esse equilíbrio, né, essa autorregulação para o enfrentamento da violência e de todas as outras demandas que a gente tem, é bem interessante. Gostei pela chamadinha. O outro livro é Autismo Fora da Caixa, UTI Cardiológica e Escuta Psicanalítica no Hospital. Bom, gente, a gente trouxe uma especialista para falar com vocês, mas a gente vai deixá-la, né? Ela contar um pouquinho da sua trajetória, das suas experiências e, principalmente, Giza, o que te motiva nesse campo, né, da saúde mental? Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite de vocês, Flávia, Isabel, muito obrigada. Nada. Prazer imenso estar aqui, né? E sim, pela sororidade, pelo tema, que não poderia deixar de aceitar esse convite tão carinhoso. Bom, a saúde mental, ela se associa comigo, ou eu com a saúde mental, desde a época da graduação, quando a gente fazia estágio, né, antes da lei antimanicomial, e os nossos estágios foram no Hospital Psiquiátrico Juqueri, e lá também a gente tinha nesse recorte de ser a maioria das internas mulheres, inclusive mulheres idosas que passaram uma vida dentro do hospital, né, se tornaram idosas dentro do hospital, né, cercadas por quererem viver a sua sexualidade, né, por terem diferentes visões religiosas, muitas vezes foram colocadas dentro do hospital psiquiátrico e viveram, né, dos anos 50, 60 até 2002, quando veio a lei da luta antimanicomial. Então, desde esse momento, eu entendi que a saúde mental precisava sair dos extramuros e vir para um discurso mais do cotidiano, da vida, das nossas rotinas. Então, esse momento oportuno, né, que o destino proporcionou de estar junto vendo acontecer a luta antimanicomial, me remeteu, né, a estudar mais sobre a saúde mental e depois a ficar nesse trabalho que eu sigo até hoje, mesmo, né, tendo consultório particular, as aulas e as orientações em saúde mental são na saúde pública. Muito bom. Então, a gente segue trabalhando com essa questão da saúde mental. E já pegando um pouquinho, né, só um gancho da violência, o quanto a violência impacta a nossa saúde mental, né? Não só das vítimas diretas, mas de toda uma sociedade que acaba banalizando o tema em razão
né, da presença contínua na mídia, mas que internamente, subjetivamente, se torna ainda muito vítima da violência, uma vítima colateral, né? A sociedade toda. A sociedade, os filhos, né? Isso. A mulher sofrendo violência, ela carrega depois uma violência para toda a sua história, né? Que vem a partir dela, né? Então, a história da mulher que sofre violência, toda a sua história, ela acaba tendo um impacto bem profundo. Então, os filhos, né? Os descendentes, enfim, a sua história de vida também acaba sendo toda uma família, né? Toda uma família, né? E a gente percebe muitas vezes assim o foco na notícia, o foco, né? Mas a gente precisa refletir, né, Flávia? Muito. O que a gente vai fazer? Nem que seja uma sementinha. Tem que ter uma ação. Tem que ter uma ação. A gente sabe, né? Agora saiu uma nova lei no Congresso, foi aprovada agora no Senado, né? Não tem uma cartilha da não violência à mulher, muito bem feita. A cartilha está publicada essa semana, né? Mas não adianta ficar no papel, né? Não. A gente convida você, professor, que está dentro da sala de aula, os ouvintes, a ter ações, né? E não só projetos, né? Eu acredito que, assim, esse assunto mexe muito comigo, a gente fica muito, né, vulnerável, mobilizada, né? Que a gente vê, tem essa notícia saindo, aí todo mundo fazendo projeto de violência. Mas não é o projeto, né? É uma mudança no currículo, como você mesmo falou. Tem que ter uma ação contínua. Uma ação contínua, uma educação socioemocional. A escola, atualmente, ela é outra. E nós, educadores, temos que entender que aquele currículo quadradinho das áreas de conhecimento que nós temos, ele não serve mais. Não que ele não tenha que sair, mas ele precisa ser complementado. O que eu falo não serve mais é que não pode ficar só naquilo. Enrijecido, né? Enrijecido. Então, ele tem que ter ações de educação socioemocional, de educação não violência, fazendo parte do currículo. E essa bandeira, quem tem que levantar somos nós, professores. Como você bem disse. Porque somos nós que estamos na ponta, né? É quem faz acontecer de verdade. É verdade. Eu queria só fazer um parênteses aqui para contar para vocês que a Giza foi minha colega de faculdade. Nós estudamos juntas. E é tão engraçado que eu encontrei com ela e parece que o tempo não passou, né? Para você também, né? Enfim, e não vamos usar aqueles comentários do tipo, nossa, você está envelhecendo tão bem, né? Que a gente vem entendendo o quanto isso é ofensivo, e aí a gente vai entender também os tipos de violência, né, Giza, que você vai comentar hoje, porque tem essa violência que é descarada e deflagrada, que é física, que é notória, mas tem aquela violência psicológica que é sutil, que é discreta e que é avassaladora, porque ela deixa dúvidas. A pessoa demora para entender que ela está sendo violentada, né? Então, essa violência talvez precise ser muito mais discutida nas rodas de conversa da escola. E não é um tema para aula só de filosofia, né? Para aula só de psicologia. Ela cabe em qualquer aula, porque somos pessoas, o currículo é vivo e ele é orgânico, né? Então, a gente precisa romper aí com a nossa lógica cartesiana para dar conta disso. É um currículo do século XXI, um currículo que tem necessidade de uma ação tecnológica, de um letramento tecnológico, mas tem que ter um letramento humano. Tem que ter o quê? O socioemocional. Para que a gente consiga ter saúde mental e já ir formando desde pequenininhos esses alunos com uma autorregulação para esse enfrentamento. Exatamente, porque capacidade a gente sabe que o cérebro tem. A gente tem que parar com esse discurso que exige tão pouco dessa máquina que é o cérebro humano, né? Então vamos exigir mais, porque a gente pode entregar mais, né? Giza, o que eu queria perguntar para você já aí dentro do tema?
como a Bel falou, você também é supervisora de estágio das turmas de psicologia. Sim. Você tem uma função excepcional, né? Porque você está formando os psicólogos que vêm aí para a rede. Nessa sua formação, você tem notado se diferente daquilo que você observou lá no Juqueri, né, dessa questão da mulher que é segregada da sociedade por ser diferente e que muitas vezes adoece por culpa, vergonha e realmente se sente doente, né, e louca, enfim. Você tem notado se agora, 2026, né, quase meados do século XXI, a mulher tem conseguido romper com esse silêncio imposto por essa lógica sociocultural e da culpa e da vergonha e se libertar dessa situação que é imputada pelos seus companheiros, chefes, homens que a cercam, enfim. Bom, eu faço duas observações, né? Observação de alunos, de uma forma geral, e que eu vejo que tem uma postura mais combativa, né? E mais realista diante dessas violências veladas. Acho que elas têm mais letramento quanto a isso, conseguem observar coisas que, por exemplo, na nossa geração a gente deixaria passar, né? Como normal, como um comportamento comum. Isso elas têm mais esse posicionamento, né? No campo das colegas professoras, né? Eu acho que ainda tem muito resquício desses temas anteriores, né? Que são pessoas assim contemporâneas a nós, um pouco mais velhas, que ainda têm, né, o hábito de banalizar a violência ou responsabilizar a violência, trazendo para a mulher também tanto. Então, de qualquer forma, eu noto que hoje o tema está mais evidente, mais comentado, né? Eu sempre me lembro de uma vez que eu vi uma revista Manchete, deve ser de 1970, alguma coisa, tinha a Elis Regina na capa, e a chamada da revista era assim: Elis Regina diz que não tem medo do marido, né? E ela era uma mulher de vanguarda, quer dizer, não ter medo do marido nos anos 70 era uma coisa, né, para frente. Ou seja, o comum era ter medo. Era motivo de manchete. Era motivo de manchete não ter medo do marido, né? Então, hoje, eu vejo que nós galgamos muitos lugares, conseguimos muitas coisas, mas nós ainda temos muito medo, né? Infelizmente. Né? Não sei se diretamente do marido, né? Mas quando a gente fala de gênero, as mulheres ainda sentem muito medo de serem agredidas. Isso em todas as faixas etárias, né? Elas sentem sim, elas sentem medo de ser agredidas, né? Medo do chefe, medo. É sempre uma sociedade, embora a gente, é o que eu brinco, a sociedade é machista. Muito machista, né? E a mulher, ela se vê dentro desse ciclo vicioso, dessa violência toda. Ela reconhece a violência, seja física ou seja emocional, ela reconhece, mas ela não consegue sair desse ciclo, né? Ela fica presa. Então, assim, como que você explica de uma maneira assim, para que a gente possa entender dentro da rotina mesmo, nossa, né? Por que é difícil romper com esse ciclo de violência? Porque ela reconhece. Ela reconhece, mas ela tem a lua de mel em seguida. Exatamente. Não é verdade? Ele vai lá, faz 1000 promessas, ela entra na lua de mel. Aí ela quer acreditar. Ela quer acreditar, né? Então é isso, como você explica esse ciclo? Eu acho interessante isso, né? Porque outro dia eu estava conversando com a minha mãe, que é uma senhora de 76 anos, e ela disse assim: eu falei para minha amiga cabeleireira, que deve ser
né, mais jovem que ela está num relacionamento tóxico. Então, olha, a mãe está atualizada. Que legal. Que legal, né? A gente Aham. poder notar que tem um movimento de mudança de paradigma em Sim. relação a isso. Até de né? vocabulário, Até né? de vocabulário, trazendo para o senso comum tantas palavras que ajudam a gente a construir a noção de proteção e de parceria, porque nós não somos, né, inimigos ou contrários, Não. nós somos complementares. Então, nesse caso da questão da violência, primeiro existe comumente uma mulher que já veio de um lar violento, né? Que reconhece aquele tipo de situação como algo comum, algo da rotina de um relacionamento. Né? Seja porque ela também foi agredida pelos pais, seja porque os pais o pai ou a mãe se agrediam verbalmente ou até fisicamente. Então, a pessoa reconhece um ambiente de um relacionamento como um ambiente... Acaba normatizando, né? Exatamente. Acha normal, né? Acha Porque normal. o pai era abusivo no relacionamento com a mãe, ela sofria violência. Então, sofrer violência é uma coisa ciclo, que... né? É o modus operandi, né? Vem essa tensão, Uhum. aí vem a agressão, depois vem o pedido de desculpas, né? E esse ciclo vai também isolando a mulher, que vai ficando envergonhada, que não vai comentar sobre o assunto. Sim, tem vergonha. Tem vergonha, Uhum. né? Eu já tive situações de receber pessoas com formação, independentes financeiramente, sofrendo agressão em casa. Mas Isso é interessante você comentar. Isso não está relacionado à formação acadêmica, a status social, né? Que todas as mulheres estão na mesma condição, né? Na mesma condição. Na época da pandemia, eu tive uma paciente que era mantida em cárcere privado. Né? Então, a gente tem uma situação, nesse caso, Isabel, como você falou, de pessoas que passam a acreditar que o ambiente não é um lugar confiável. Então, em geral, sai-se de uma relação abusiva para outra. Sim. Né? Mais abusiva. Mas até também por uma questão de autoestima, por não acreditar que mereça um outro tipo de relação e história. O feminicídio, né, Lisa, ele não acontece da noite para o dia, né? Não. Ele vem de uma série de situações abusivas, violentas dentro de casa, que leva a culminar com um ato extremo desse, né? E o que você acha que a gente pode pensar em fazer em relação a isso, para que essa mulher comece a se enxergar que ela está num ciclo primeiro de violência? A gente precisa procurar os órgãos que acolhem as mulheres, né? Um dos que eu acho muito interessantes é Mulheres que Amam Demais. É verdade. Tem reuniões incríveis, né? E faz um trabalho muito bom. Na rede pública a gente tem os CREAS, né? CRAS, depende do município, muda um pouquinho o nome, mas que acolhem a Casa da Mulher Brasileira, que recebe pessoas que têm medo da recorrência, né, da agressão, e podem ir para outros locais. Então, primeiro a gente precisa de um letramento ainda mais robusto do que é a violência, né, de quais são os tipos de violência. Depois a gente precisa também que a pessoa possa procurar ajuda, inclusive pela Disque 100, 180, possa procurar CVV, né, qualquer movimento que a acolha.
Que ela saia, né? Que ela consiga sair desse ciclo. E que aí exista um amparo psíquico, que a Entendi. pessoa possa né, voltar a acreditar nela mesma e no mundo. E isso, muitas vezes, né, dentro da saúde mental, fica perdido também, porque a pessoa para de ter a possibilidade de deliberar, né, internamente. Isso é uma Entendi. função que pessoas muito ansiosas ou deprimidas perdem. Então a pessoa começa a acreditar que aquela é a única saída dela. Não vê outras Não possibilidades. vê outras possibilidades, se fecha, né, em acreditar que aquela ali é a vida dela, que não vai Sim. haver outra opção, né? E nisso vai trazer os filhos junto, Sim. né? E aí a Unicef até fala sobre isso, né? Que crianças que participam de lares agressivos também são agredidas, mesmo que o pai não agrida. Sim, de forma indireta, né? Exatamente. Só queria voltar, Isa, num comentário que você estava fazendo, de que você disse assim, que para essas mulheres o ambiente não é confiável e que elas acabam saindo de um relacionamento abusivo e indo para outro, né? Aí eu estava até pesquisando aqui rapidinho, eu não sei de quem é o crédito dessa frase. Eu não sei se é do Saint-Exupéry, não deu tempo de pesquisar, mas é aquela frase que diz assim: aceitamos o amor que julgamos merecer, né? Que foi tema até de um filme também, enfim. Aí nessa lógica, né, Bel, se a pessoa ela tem isso plasmado nela, né, que ela recebe pouco porque ela merece pouco. Afinal, ela não é tão bonita assim, ela não é tão inteligente assim, ela não é tão capaz, ela não é tão gente assim, né? Sim. Então, se ele, mas ele me bate, mas ele é provedor, ou ele me humilha, mas ele me dá o que eu preciso, enfim, a gente sabe que tem inúmeros discursos que sustentam essa lógica que é carregada de crenças, é aí que eu queria chegar. E uma outra coisa que a gente vê muito na psicologia, que até explica um pouco dessa questão da repetição de padrão, né? Que eu passo de um relacionamento desrespeitoso para outro, enfim. Porque quando eu me convenço de que eu não sou valor, eu comunico isso. Meu corpo comunica. Eu tenho um olhar que é mais baixo, eu tenho um ombro que é mais caído, eu tenho vários microcomportamentos que anunciam para o outro o que eu penso de mim. E que então já deixam brecha para esse outro agressor de quem ele vai se aproximar. Então, quando ele escolhe a mulher dele, ele também já escolhe aquela que ele sente que vai se subordinar mais facilmente. Porque a gente tem visto tantas mulheres, mulheres que estão trabalhando, realizando coisas, viajando e que dizem que têm dificuldade para encontrar um relacionamento. Porque elas são tão senhoras de si mesmas, são tão autossuficientes em muitas coisas, que elas acabam assustando na relação. Porque tem isso também, o que culturalmente o homem procura numa mulher? No que ele foi educado enquanto importância para escolher a sua esposa? Né? Quais eram os itens do checklist aí? Então, acho que essa questão de tocar nas crenças, né? Do quanto isso é mais profundo, que a gente não pode ter nem culpa e nem vergonha para conseguir olhar de frente essa situação. É porque o machismo é estrutural. Sim. Né? Então a gente tem uma sociedade machista, e aí inclui nisso, né, muito também de algumas mulheres, exatamente, né, que difundem esse tipo de ideias, né, associadas a isso.
Nós temos uma questão, né, de diferenças de salários, diferenças de posição, Uhum. de impedimento de compreensão, quando a mulher chora, piti, né? Uhum. Então, esses menosprezos Uhum. pelo comportamento feminino. São rótulos, né? São rótulos, que que adquire na mulher, né? E que vão também trazendo, né, eu penso que assim, a gente vive uma sociedade na qual os dois papéis estão incompreendidos, os homens e os das mulheres. É verdade. Isso Né? É um ponto de ressignificação. Ponto de Porque se ressignificação. fala muito, né? Agora tá na moda, né? Falar educação de meninos, né? É verdade. Tá muito, você tá ouvindo muito isso. Mas não é educação de meninos, é educação de todos. Exato. Social, educação para todos, né? E a sociedade, ela tá tão assim distorcida de valores, né? Que tudo pode. De repente nada podia, agora tudo pode. Então, não se tem um meio termo. Não. Né? Então, isso também é muito conflitante dentro do desenvolvimento da personalidade das nossas crianças. Exatamente, agora, de ambos os gêneros. De ambos os gêneros, né? Então, por isso que eu acredito que nós vamos ter uma mudança, né, de comportamento de menino, de menina, enfim, do ser humano, a partir do momento que se entenda que é somente através da educação que a gente pode consertar essa maneira, né, dessa estrutura tão enraizada que está acontecendo. Porque o que acontece? A gente tem a saúde mental ajudando, a gente tem N programas acolhendo essa mulher, e isso está certíssimo e precisa ser multiplicado cada vez mais, né? E a mulher tem que saber, ela tem que ser informada. Essa cartilha que foi lançada, eu estou sem meu celular aqui, ele toca tanto que eu resolvi deixar, senão eu toco aqui no meio. E eu até salvei a cartilha do Senado que saiu, né, que é para todos e para todas, né, essa educação e esse acolhimento mental para que a gente não chegue nessa violência. Tudo isso é importante, mas trazendo para o campo da educação, Giza, eu ainda creio que se tivesse uma reflexão a nível de sistema mesmo, federal, estadual, municipal, uma reflexão grande de uma mudança de um currículo, com outro olhar, que a gente começasse a trabalhar com essas criancinhas desde pequeno, né? Eu acho que nós teríamos daqui 10, 11 anos, que a educação é tudo ao longo prazo, uma maneira de pensar diferente. Né? Pensando nisso que você falou, Isabel, unindo com a pergunta da Flávia, né? Tem um documentário agora recém-lançado, não me lembrar o nome dos diretores, mas depois eu passo, que se chama Escola de Homens. Né? E nesse documentário, a pessoa vai tecendo entrevistas interventivas, né? Então, começa-se a trazer muito a ideia de como que o homem entende que a mulher precisa chegar em casa, né? Como o homem se vê quando ele é provedor, como ele entende que é o comportamento esperado dele, né? Então, eu vejo o seguinte, que a escola, ela tem percebido, né, nas brincadeiras, nas discussões de textos com os alunos, nas atividades extracurriculares, o quanto essas crianças, meninos e meninas, estão muitas vezes, né, carentes de afeto, né, sendo agressivos porque tem abuso de telas, então baixa dopamina, vem a agressividade, né, e às vezes na escola
a gente tem uma situação que a Flávia trouxe no início da conversa, que é a escola hoje não é a mesma escola dos anos 80, né? Exatamente. Hoje a escola, a criança primeiro já começa a ir para a escola com 2 anos. Sim, na verdade, Giza, eu vou te atualizar. As crianças estão indo para a escola com 3 meses. Tá. Antes do término da licença maternidade. Pois é, quer dizer, meu filho já tem 15 anos, já estou por fora da... Pois é. 3 meses já estão todos Pois é. bebezinhos na escola. Então, a Vínculo, escola a escola passa a ser esse ambiente seguro lá desenvolvido pelo Winnicott. Isso. Porque é na escola que vai existir o ambiente suficientemente bom para essa pessoa se desenvolver. Ela vai ser o modelo que ele não tem em outro lugar. Porque uma coisa que eu sempre digo é como que eu escolho se eu só tenho um modelo? Se ele se repete nos vários ambientes. Eu não tenho escolha. Mas se eu tenho um modelo saudável, minimamente eu tenho escolha. Exatamente. Então, quando a gente fala, por exemplo, da saúde mental, a gente diz assim, olha, a pessoa veio de uma violência em casa, direta ou indireta, ela carrega as ferramentas de medo para lidar com uma nova violência. Né? Ela se organizou no colapso. Certo. Quando a gente tem, né, a escola e a gente sabe, né, que existem violências na escola, da escola e para com a escola, né, de diferentes formas. Inclusive nós, como professoras, também muitas vezes passamos por situações nas quais somos agredidas, né? Com certeza. Então a gente começa a perceber os sintomas das crianças, né? E para a gente transformar a escola como lugar de afeto, porque, de novo, né, falando do Winnicott, ele acreditava que essas questões são curadas com amor. Sim, um afeto, né? Um afeto. Então, afetividade para ele era tudo na relação e no desenvolvimento. Né? Então, essa é o que acontece ao redor da criança, né? Como que a gente traz essa criança a participar de atividades nas quais ela seja afetiva, porque isso eu ouço ainda de crianças muito jovens, essa rivalidade, né? Essa intolerância, quer dizer, hoje a gente ainda vê, eventualmente, né, coisas a respeito de violência contra meninas, de rapazes muito jovens. Sim, é verdade. Ou de posturas relacionadas, né, essas histórias de red pill, né, a forma como se falam das mulheres, né, com muito com pouco reconhecimento desse papel social. Sim, é como você falou, né, estrutural mesmo, né? Porque vem de uma escola que nós tínhamos escola para meninas, para meninos, né? E sempre a escola dos meninos tinha a educação física com mais ênfase, era força, que era enfatizar, né? Ciência. A mulher ficava com as disciplinas tricô, crochê, né, bordado. E aí, prendas domésticas. Prendas domésticas. Eu sou bem dessa época, né? Virei uma anarquista dentro da escola religiosa, né? Porque eu sou nós descobrimos mais uma. Porque eu sou a afinidade nossa, né? Eu sou uma anarquista, diferente de tudo isso, né? A Flávia gentilmente me chamou de espontânea, descolada, anarquista. Ela é educada. Conhecida também como. Então, e isso é muito forte, né? Então a gente fala que a gente precisa educar as crianças, né? Mas também a gente tem que dar suporte aos professores, né? Como que eu reconheço? Eu tô lá na escola, então eu vejo uma criança, um familiar, né, que eu suspeito de uma ação violenta, que ela está passando alguma. Como eu, enquanto professor, enquanto profissional de educação, como que eu tenho que agir? Né? Porque a gente fala, vamos formar a criança,
Mas e esse profissional que está na escola? Como que ele é acolhido, né? Qual a sua sugestão para isso? Então, acho que primeiro a gente tem que poder reconhecer esses sintomas das crianças que vão aparecer, né? Um baixo rendimento escolar, Uhum. num retraimento social, Uhum. na agressividade, muito sono, né? Sono é uma fuga tremenda, Exatamente, né? Muita vontade de ir ao banheiro, Uhum. intolerância com os colegas, né? Uhum. Vontade de ir embora, Dor de barriga. dor de barriga. Então, são sinais, sintomas que a criança ela não vai trazer muitas vezes na fala, ela vai trazer no corpo, né? Uhum. O corpo, tô vendo ali, o corpo fala, tem um livro, tá ali, ó. É. Então, né, o corpo da criança vai trazer esses sintomas e vai tornar isso muito evidente para nós, enquanto professores e dentro da escola, né? Uhum. Então, a gente pode encaminhar para né, a coordenação, para vendo o suporte de psicóloga na escola, para psicóloga. Se for algo muito evidente, a gente precisa buscar o conselho tutelar, né? Sim. Porque além de professores, todos nós somos responsáveis pelas nossas crianças. Mas enquanto profissional, muitas vezes, né, e eu tenho o chão da escola como referência, porque eu acho que se você não tem o chão da escola, você nunca vai ser uma educadora, só em teorias, Não. né, é lá que acontece, né? Muitas vezes o professor, ele percebe, mas como que ele tem que abordar? Como que você, assim, nós estamos falando com professores, né? Então, assim, ele não pode chegar e perguntar. Não pode então, ser dá um invasivo, exemplo, assim, né? como que ele aborda, como que ele entra no assunto. Porque dentro da escola pública, a gente tem vários recursos que a gente pode acionar para atender essa criança que sofre violência ou a própria família. Mas, às vezes, eu tenho uma colega, né, que está do meu lado. Isso. Como que eu abordo? Como que eu percebo e que eu, de alguma forma, eu posso ajudar essa pessoa que está sofrendo essa violência ou essa criança que está em um ambiente violento? A gente não pode ser invasivo. A gente precisa procurar quem é a figura de apoio daquela criança no ambiente. Porque às vezes eu que percebi, né? Mas é a Flávia que é a figura de apoio daquela criança. Entendi. A criança sempre tem uma figura de apoio. É verdade. Tem a figura a gente chama figura de apoio principal, que tem os seus pais, e uma figura de apoio nos outros ambientes, que ela construiu, né, esse vínculo. Então, a partir desse lugar, essa pessoa pode trazer a criança mais próximo, né? E sinalizar um pouco disso mesmo que eu falei. Olha, tô percebendo que você tá mais quietinha, tô percebendo que as suas notas caíram, né? Que você tá mais brava com os colegas. Uma coisa que me passou aqui na mente agora, algo que a gente usa muito na clínica com crianças, né? Que são as metáforas. Então, muitas vezes, o professor trabalha com histórias o tempo todo. Então, ele pode trazer uma história ou no coletivo ou no individual e retrate aquela questão. Por exemplo, o Patinho Feio, que não fala da violência, mas fala de bullying, de exclusão, e com bichinhos, com personagens que se distanciam da identificação, porque aí a criança baixa a defesa, baixa a crítica e consegue se colocar. Então, talvez, enquanto prática para a sala de aula, pensar nessas histórias sociais, que hoje em dia a gente tem muitos contos curativos. Bom, os contos curativos são excelentes. Que lá tem, inclusive, por temas, Exato. Né? Mas trazer as conversas para isso, assim, né? Você não está sozinho, se precisar de ajuda, conte conosco. Criar um ambiente que favoreça a pessoa, a criança, a se expor, a chegar, não se expor publicamente, mas
que ela consiga confiar em alguém É. para que ela possa falar. O importante é oferecer presença. Acho que essa é a palavra. Essa é a palavra que eu queria falar, é isso mesmo. Né? Oferecer presença, oferecer apoio, muito mais do que investigação, né? Que não é nossa Não. parte. A gente está reforçando bastante, né? Porque a gente tem um público grande, Isso. né? E precisa ficar bem claro que a gente está aqui num momento assim de cuidado, de acolhida. Isso. Então, estar presente, né? Fazer com que a pessoa que está sofrendo a violência ou a criança perceba que nós estamos presentes, que nós podemos, de alguma forma, ajudá-la, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Não sei se eu vou cortar aqui, mas tem 2 assuntos que vocês mencionaram e que eu queria voltar só um pouquinho antes da gente terminar, porque eu penso que ele vai complementar o que a gente está dizendo aqui. Essa questão de acolher todos, de uma educação de meninos e meninas, de pensar no professor, enfim. Eu procurei aqui o nome certinho, mas não encontrei. Mas tem um podcast da Natuza Neri muito bom, que é Como Criar um Mundo em que Respeita as Mulheres. E ela cita nesse podcast um programa, que você falou do Escola de Homens, né? Isso. Ela cita um programa, Bel, que fala, é uma ONG, uma instituição que trabalha com detentos, homens, que têm como acusação a violência contra a mulher. Uhum. E aí a pergunta dela para esse professor, posso dizer assim, é como ele trabalha com os homens, né? Que a gente está falando aqui de educação, de ensinar, de aprender, de mudar o comportamento. Então, como ele trabalhava e trabalha, né, com esse grupo de detentos para que eles tenham mudança de comportamento e não saiam da prisão repetindo o ato, que é o que acaba acontecendo em muitos casos. E aí ele contou, olha que interessante, que de início, em geral, 100% desses homens não entendem, não é que eles não admitem, eles não entendem que eles foram violentos. Uhum. Porque dentro daquilo que eles foram educados, dentro do processo cultural que eles viveram, você agir sobre a sua mulher como se ela fosse posse é tremendamente comum e esperado da sua parte. Então, eles demoram para ter esse entendimento. E aí, olha que curioso que aí vem ao encontro das metáforas e das histórias curativas. Por que a gente tem que dar a volta? Por que a gente vai tem até um autor, né? Acho que é Reich, não lembro, que fala da cebola. Sim, das camadas. Que a gente não vai direto no ponto, porque aí a gente pode afastar totalmente a pessoa. Ela se fecha num casulo de proteção, enfim. Mas a gente vai pela periferia, por isso usar as histórias, a figura de apoio, enfim. E aí ele fala que ele usa situações cotidianas que mostram o quanto, eu não vou lembrar situações específicas, mas o quanto você pode ser injusto e violento com alguém sem perceber que aquilo está acontecendo. Então, ele dá exemplos que não são de violência contra a mulher. Outros exemplos de apropriação indevida, alguma questão no trânsito. E aí ele só conta as histórias, pergunta a opinião, aí eles reconhecem, eles falam, não, mas isso está errado, a pessoa não podia ter feito isso. E aí termina. E aí passa uma semana, volta. Aí na semana seguinte eles já começam reconstruindo a situação. E aí assim, olha, eu tive pensando, eu acho que realmente eu não agi bem. E aí tem o que a gente chama de insight, né? Que é esse momento em que a cognição, o fragmentado da cognição se reúne, nessa distorção cognitiva é corrigida, essa miopia, enfim. E aí ele consegue entender o que de fato ele estava fazendo.
E aí vem todo o processo de cura, ou de, não sei se essa é a melhor palavra, mas de rever os próprios atos, né? Então, o quanto os homens são culturalmente educados para serem fortes. E aí, ser forte implica em não demonstrar afeto. E aí a gente está Isso. falando de uma escola em que meninos e meninas se respeitem mais, se acolham, entendam os limites um do outro. E aí o que você falou, Bel, faz muito sentido, que não é uma educação para meninos, é uma educação para pessoas. Né? Porque do mesmo jeito que a gente tem que acolher essa menina para que ela se entenda valor, a gente tem que acolher esse menino para que ele se perceba permitido a sentir as emoções. Que ele pode sim chorar, Isso. ficar triste, se ver frágil, né? E muitas vezes a escola de paz, né? Eu acho que as escolas, eu lembro que no início da minha formação, quando eu comecei a dar aula, na escola onde eu trabalhava, nós tínhamos a escola de paz. E isso fazia uma diferença muito grande, né? Porque os pais iam no período à noite e todos os temas eram tratados, né? E temas assim que agora, aqueles pais que fizeram essas escolas, que criaram esses filhos, são adultos um pouco mais com uma consciente, com uma alta regulação. Quando a gente quer mudar um comportamento na sociedade, em geral, a gente começa pela escola. Sim, né? Então vamos dizer assim, lavar as mãos. Isso. Então começa a lavar na escola, economizar água. Né? Começa na escola e as crianças difundem esse ensinamento nas famílias. Sim, não né? passar no farol vermelho. Isso, usar cinto de segurança, isso, né? E elas fazem direitinho. Né? Eu costumo fazer uma analogia que é a seguinte: existe a imunidade física e existe a imunidade emocional. Sim. Né? Então, a gente, com os filhos, com as crianças, a gente aprende sobre a imunidade emocional. Se a gente letrar as crianças, trabalhar com essa prevenção desde pequenininho, sobre o aspecto da violência, eu creio que nós, enquanto professores, também vamos colher esse fruto nas salas dos professores, nas escolas, no ambiente escolar de uma forma geral, e as famílias também vão receber isso. Sim, com certeza, né? É sistêmico, né? É um processo muito grande que envolve muita gente, né? Vários setores da sociedade, os governantes, né? Mas principalmente eu acho que é a gente deixar de olhar o problema na tela da televisão e dizer que ele não está perto de nós. Isso. E não banalizar. E não banalizar. A gente não pode achar normal. E não normal. aquela desculpa, né? Fez isso porque é sempre assim, né? Uma desculpa, a mulher teve tal comportamento. Foi a roupa que ela estava usando. Foi aquilo, né? Então a gente tem que se colocar. A vítima nunca pode ser culpada. Sair de uma zona de conforto, né? Porque a situação está ficando insustentável. Né? Nós estamos com casos de 1.200 feminicídios, fora aqueles que não são notificados. Né? Só para uma questão de exemplo, na Itália, o ano passado, foram 100 feminicídios. O governo imediatamente fez lá um adendo, mudou lá a Constituição, virou crime de prisão perpétua. Olha só. Né? Então, assim, alguma coisa está sendo feita, assustando, pelo menos. Depois vai cuidar, vai lá para a casa de detenção, vai pensar nas práticas paliativas, né? Então, e nós aqui, né? Sim. Então, assim, não adianta o governo, que nem eu falei, o Senado lançou essa cartilha, ela é bárbara, gente, procura, tá na internet, ela é muito bonitinha, fácil de ler, sabe? Bem assim, didática, né? E com uma linguagem que alcança toda a população, que alcança toda.
se as nossas leis também não ajudam, né? Por isso que eu falo que o processo é sistêmico. É sistêmico, a Né? gente sabe que em locais, cidades, inclusive, né, do Brasil e do mundo, nas quais foram implantados serviços para acolher o agressor, a reincidência de agressão diminui. Olha que Uhum. interessante. Países que começaram já a implantar um currículo socioafetivo também, Sim. desde as crianças, até porque, rapidamente, né, meu tema no mestrado foi empatia, e a Olha, empatia, ela tem uma parte que é sentida, que você, né, tem uma propensão a sentir, e uma parte é aprendida nos códigos culturais. Sim. E as mulheres costumam ser mais empáticas porque os currículos, né, oferecidos para as mulheres, mesmo os indiretos, os caseiros, os auspiciosos. os caseiros, tendem a trazer a mulher mais para o lado da empatia. Uhum. Então, se a gente transformar isso, vendo, né, o mundo mudando, a gente consegue transformar. Então, hoje, não é mais manchete, mulher não tem medo de marido, né? Sim, Mas que a gente bom. precisa parar de ser manchete de morrer, Né? Exatamente. de ser estuprada. Exato. Né? Temos um bom caminho aí pela frente. Eu acho que tem que sair, eu sempre falo isso. Qualquer bandeira que eu sempre defendi na minha vida, eu nunca fiquei só no fala-fala, sabe? Uhum, Ações precisam ser feitas. exatamente. Então, assim, hoje eu não estou mais na escola, estou aposentada. Então, a minha ação é falar, é provocar, é fazer com que todo mundo se mexa, porque agora eu não estou mais dentro de uma escola, porque se eu estivesse dentro de uma escola, eu estaria fazendo um movimento para que nós tivéssemos dentro do currículo, né, a educação socioemocional, né, com a mesma ênfase que se está dando para o letramento digital. Isso. Né? Porque escola, família, né, sociedade precisam se unir Sim, nessa proteção, que não é da mulher, é do todo. É de tudo. nós somos uno, né? Isso. Giza, já caminhando aí para o nosso final, vou pedir para você deixar uma mensagem para os professores que estão nos ouvindo, acho que nesse sentido do que a Bel está falando, da ação, do fazer pedagógico, né? O que você. E também do acolhimento, mas o que você poderia falar para eles? Olha, Flávia, é isso, né? A gente se conheceu numa sala de aula, né, estudando. Eu, há 3 anos atrás, fiz o que pude para encontrar minha professora de ginásio, professora Hilda de matemática ainda. Olha só. Para agradecê-la pela mulher que eu sou hoje, e o quanto a professora Hilda me inspirou, ficou até emocionada, porque eu acho que essa é a função da escola. É encantar. É encantar, né? E lá na 8ª série ela levou um livro que ela tinha feito no Unicamp e ela falou, quero ver vocês na universidade. Nossa. Né? E eu retribuí mandando o meu livro Saúde Mental para ela. Então eu acho que assim, o que eu tenho para dizer para os professores né, e para as professoras, que são a maioria, a gente não pode se furtar, né? E também não vamos só ficar com os números da violência. A maioria das pessoas são boas. É verdade. Né? A gente não pode ficar só com o que está na mídia. Todos nós somos bons. Exatamente. Temos o lado ruim também, né? Vamos aflorar esse lado. Vamos lá, né? E não podemos acreditar que está tudo perdido. Não. Né? Então, meu reconhecimento que eu trouxe para a professora Hilda, eu estendo a vocês que estão, né, no chão de sala de aula, porque Ela. esteve, mas tá aí, ó. Você tá aqui, ó, nos bastidores, né? Porque é ali que se muda o mundo. A gente Verdade. acredita muito nisso. A gente acredita, né? Por isso que na minha aposentadoria, já nos meus 68 anos, né, eu não largo a educação. O dia que eu parar, acho que eu morri.
né? Não tem como, né? Porque a educação transforma. É um clichê? É, mas é real, né? Então, assim, vamos transformar, né? Vamos nos mexer, que alguma coisa diferente tem que sair. Sim. Muito obrigada. Exatamente. Gisa, foi um prazer te receber. A gente Prazer poderia. foi meu. Eu anotei coisas aqui que não vai dar. Eu posso voltar, tá? Então, eu já estava vamos falar disso, vamos falar daquilo, enfim. Mas foi muito bom te receber. Acho que você possibilitou que a gente falasse da violência contra a mulher, fugindo dos clichês, né? Desdobrando aí o que tem por trás disso, e mais do que isso, pensando em caminhos e fortalecendo a nossa esperança, né? De fazer, porque se tem um lugar que é o lugar da transformação, esse lugar, gente, é a educação. Vai virar tema aí de campanha eleitoral esse ano, a gente vai ouvir um montão isso, mas a gente sabe bem que, embora seja mal usada a frase, ela é muito real, né? E aí, para isso, a gente precisa de uma força-tarefa mesmo, porque aí tem até aquela outra frase, sou cheia das frases, que eu gosto bastante, que é: nenhum de nós é tão bom sozinho quanto todos nós juntos. É. É verdade. Então, muito obrigada. Obrigada te a vocês. agradeço. Agradeço Foi um bastante prazer. também, viu? Foi muito Foi gostoso. ótimo. Foi ótimo. Então, os seus livros, depois a gente coloca também na descrição do vídeo, Tá né? ótimo. Ganhei um. Ganhou um. Olha, vamos Você cobrar. sabe que prometer para velhinho. Então é isso, né, É Bel? isso, gente. Obrigada, Muito obrigada gente. e vamos colocar a mão na massa, sair da nossa zona de conforto, né? E fazer a diferença enquanto educador. Um beijo para É vocês. isso aí. Beijo. Tchau, Obrigada. tchau.